Então, vamos entender como ocorre a ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é a renovação do ar nos pulmões, que ocorre em consequência dos movimentos respiratórios que alteram o volume da caixa torácica. A região delimitada pelas costelas e pelo diafragma. Na inspiração, quando o ar entra no organismo, ocorre a contração do diafragma e dos músculos das costelas, o que aumenta o volume da caixa torácica e diminui a sua pressão interna. Consequentemente, o ar entra nos pulmões. Já na expiração, o diafragma relaxa e as costelas abaixam, reduzindo o volume da caixa torácica e expulsando o ar dos pulmões. Então, pessoal, hematose é o nome dado às trocas gasosas entre o ar e o sangue. Nos humanos, isso acontece nos alvéolos pulmonares. O oxigênio do ar inspirado passa para o sangue, enquanto o CO2, que é o gás carbônico do sangue, passa para o ar dos pulmões, que então é expirado. Ou seja, o ar sai do corpo com menos oxigênio e mais CO2, mais gás carbônico do que quando entrou, E aqui temos uma fonte de Guiton e al. De 2006, que fala das proporções de alguns gases no ar atmosférico e do ar expirado. Quais são esses gases? O nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, No ar atmosférico, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico. Já no ar expirado, que sai do organismo dos humanos, tem 75% de nitrogênio, 16% de oxigênio e 4% de gás carbônico. Pessoal, agora nós vamos entender como que ocorre o transporte de oxigênio, Nos seres humanos, o oxigênio é transportado de duas maneiras. Uma pequena parte é transportada dissolvida no sangue, enquanto a maior parte se liga reversivelmente à hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que contém ferro e que é capaz de carregar até 4 moléculas de oxigênio, Aqui nós temos a estrutura da hemoglobina com suas 4 moléculas, aqui estes pontinhos vermelhos que tem aqui do lado da figura, na figurinha azul com verde e amarelo. Então, a hemoglobina é um heterotetrano formado de dois tipos de globinas, que é a alfa e a representada pela letra alfa e beta. A hemoglobina se encontra nas hemácias, células especializadas que também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. É nosso sangue, Eles compõem o tipo celular mais abundante no sangue e participam do transporte de gases que é feito pelo corpo, apresentando grandes modificações como a ausência de núcleo e formato em disco. Quando o transporte de oxigênio é feito pela hemoglobina, esse gás se difunde do pulmão para o sangue e de lá para dentro da hemácia, ligando-se à hemoglobina e formando o que se chama de oxihemoglobina. Ao chegar aos órgãos, o gás se desprende da hemoglobina e passa para os tecidos. É assim como que ocorre esse processo, Mas o que faz com que essa proteína se ligue ao oxigênio em determinado momento é um outro. O salt sofre alterações. Isso ocorre devido a diferenças de concentração de oxigênio. Ela é maior nos pulmões, nos quais a quantidade desse gás é maior. Essa situação se altera nos outros órgãos, nos quais a concentração desse gás é menor, favorecendo assim a liberação do oxigênio ligado à hemoglobina. Aí como que ocorre o processo do transporte do oxigênio no nosso organismo. Então, pessoal, vamos entender como que ocorre o transporte de gás carbônico, O CO2. Então, o transporte de CO2, assim como o de oxigênio, envolve o sangue e a hemoglobina. Porém, no sangue,
além de dissolvido, grande parte desse gás é transportada como íons de bicarbonato, formados a partir de sua dissolução em água. Aí, a capacidade de a hemoglobina liberar oxigênio para os tecidos aumenta conforme o pH sanguíneo diminui. Ou seja, conforme a concentração de íons H+ aumentar. Isso ocorre devido à maior afinidade dos íons H+ à hemoglobina sem o oxigênio. Essa propriedade tem grande importância fisiológica porque nos organismos a redução de pH está associada ao aumento do metabolismo, que conduz o CO2 e, consequentemente, ácido carbônico. Esse aumento na acidez, associado à baixa concentração de oxigênio nos tecidos, faz com que a hemoglobina libere oxigênio e capte mais H+, impedindo que ocorra grandes variações de pH, que é o potencial de hidrogênio. Então, é assim como que ocorre o transporte de CO2 no nosso organismo. Pessoal, falando aqui da saúde do sistema respiratório nos humanos, né? Então, as doenças que comumente afetam o sistema respiratório humano são as infecções causadas por micro-organismos, são inspiradas como ar, como no caso das gripes e resfriados. No entanto, a poluição do ar e hábitos pouco saudáveis, como o tabagismo, também prejudica esse sistema. É muito comum pessoas que vivem em grandes cidades terem problemas de saúde em consequência da má qualidade do ar, resultante da presença de diversas fontes de poluição. Esses poluentes geralmente penetram no corpo pelo sistema respiratório, no qual migram para a circulação sanguínea e se espalham atingindo outros sistemas. O hábito de fumar, como o tabagismo, né, pode causar diversas complicações no sistema respiratório. A fumaça do cigarro contém cerca de 4.700 substâncias tóxicas e seu consumo está relacionado aos casos de irritação das vias respiratórias, como a bronquite, inflamação dos brônquios, e o enfisema, obstrução dos brônquios, impedindo a passagem de ar. E com cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão é causada pelo tabagismo, né? Pelo cigarro. Os fumantes passivos, ou seja, aqueles que convivem com pessoas que fumam, né? Eles inalam a fumaça de outros fumantes próximos. Também podem apresentar esses mesmos problemas. Então, o diagnóstico e o tratamento das doenças que afetam o sistema respiratório devem ser feitos por médico e não por automedicação. Então, o sistema respiratório era isso que queríamos detalhar dentro da nossa aula desta semana. Sobre o sistema respiratório dos animais, com foco principal para o sistema respiratório humano. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre o sistema digestivo dos animais, com foco para o sistema digestivo humano. E aí, nós iremos também ter cada aula dessas, nós iremos ter uma atividade proposta, tá certo?